Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira, Entre Milagres e Perseguições. Aproveita e já deixa seu like logo de início. Como você sabe, muitas pessoas ainda não conhecem Jesus. E algumas pessoas que dizem conhecer, ou que acham que conhecem, elas só têm uma caricatura ruim de Deus, uma caricatura ruim de Jesus. Como assim? Deixa eu te explicar. Muitas pessoas que dizem conhecer a Jesus e não estudam profundamente a palavra de Deus, ou não conhecem o caráter de Jesus, elas espalham por aí uma imagem ruim sobre quem é Jesus. Elas se expressam de uma forma ruim sobre quem é Jesus. E por isso muitas pessoas acabam se afastando do cristianismo pela ideia que as pessoas têm de que o Jesus que eu conheci por tal pessoa era um Jesus ruim. Mas não que Jesus seja ruim, é que a imagem de Jesus que passaram para essa pessoa é uma imagem ruim e por isso muitas vezes a pessoa acaba não se atraindo por quem é verdadeiramente Jesus. Por isso que aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que estudam a Bíblia e têm contato com o Senhor, têm o dever de passar adiante e expressar quem é realmente o Cristo verdadeiro, o Cristo da palavra de Deus, o Messias verdadeiro. Nós temos o dever de mostrar para as pessoas, falando e também testemunhando com a nossa vida, quem é esse Jesus maravilhoso e que não temos nem palavras para expressar o quanto ele é perfeito. Nós precisamos levar a mensagem de Jesus para muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor ou que conhecem ele de forma errada. Lá em Hebreus 2, 3 e 4, mostra que a carta aos Hebreus foi destinada a pessoas que não tinham ouvido o próprio Jesus pregar. Assim, no início da igreja cristã, Deus derramou seu Espírito sobre os discípulos em Jerusalém para que pudessem anunciar o Evangelho em línguas que eles desconheciam e realizar milagres, lá em Atos 2 e 3. Nós também, como discípulos do Senhor, precisamos levar a mensagem de Deus a toda tribo, povo, língua e nação. Mas isso só é possível se nós tivermos o Espírito Santo. Lá na Bíblia a gente encontra pessoas como, por exemplo, Filipe, que realizou maravilhas semelhantes em Samaria. Pedro, em Jope e Cesareia, e Paulo durante todo o seu ministério na Ásia Menor e na Europa. Eles levaram a mensagem de salvação a muitas e muitas pessoas. E você, de onde você é? Independente de onde você esteja, é possível pregar a palavra de Deus, nem que seja com a sua vida. Existem lugares que você não pode falar sobre Jesus, mas você pode mostrar ao mundo quem é Jesus. Mas se você está em um lugar que você ainda consegue falar sobre Jesus, que você tem esse direito, que você ainda tem essa liberdade, como por exemplo o Brasil e outros países, você consegue falar sobre Jesus a muitas pessoas, você consegue levar o Evangelho de Jesus a muitas pessoas e isso pode trazer uma grande transformação na vida delas, que foi o que aconteceu com aqueles cristãos que não tiveram contato direto com Jesus assim como os discípulos tiveram, mas mesmo assim eles foram convertidos. Isso fez com que houvesse muitas transformações na vida deles através do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Quando os cristãos confessavam a fé em Cristo e se juntavam à igreja, isso os distinguia do restante da sociedade. E, infelizmente, isso se tornou fonte de conflitos. Muitas pessoas começaram a perseguir eles. E isso é uma coisa muito complicada, né? Isso foi fazendo com que eles desanimassem e tudo mais. A gente vai entender mais sobre isso ao longo deste trimestre, mas eles passaram por situações muito complicadas e muito difíceis, mas mesmo assim Deus estava com eles e com certeza Ele vai estar com a gente sempre que nos colocamos à disposição dele e sempre quando estamos ao lado do Senhor. É provável que os leitores de Hebreus tivessem sofrido agressões físicas, verbais, além de terem sido presos, mas ser desprezado por causa de Cristo significava identificar-se com Ele e suportar a vergonha e o abuso que essa associação implicava. A animosidade pública contra os cristãos era o resultado de seus compromissos religiosos distintos. Eles eram comprometidos com a palavra de Deus e as pessoas percebiam isso. Por isso que eles eram perseguidos. E é por isso que a perseguição, mesmo que ela seja mínima, em alguns lugares, é comum contra os cristãos. Porque eles se identificam como cristãos e eles têm um compromisso com Jesus. As pessoas podem ficar ofendidas por práticas religiosas que não entendem, ou por indivíduos cujo estilo de vida e moral podem fazer com que se sintam culpadas ou envergonhadas. No primeiro século depois de Cristo, Tácito, senador e historiador romano, considerou os cristãos culpados de ódio contra a humanidade. Qualquer que seja a razão exata dessa acusação, embora certamente falsa, o fato é que muitos dos primeiros cristãos estavam sofrendo
por sua fé. Hoje muitos não passam nem pela metade do que eles passaram e mesmo assim desanimam com a vida cristã. Isso é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente sabe que quanto mais o tempo vai passando, a gente se aproxima da grande perseguição. E a gente precisa se preparar hoje para essa grande perseguição, para não desanimar na fé e para estar sempre ao lado de Jesus, porque é isso que vale a pena. Mesmo que esteja a gente e Jesus contra o mundo inteiro, ainda assim vale a pena. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada porque o Senhor é quem nos sustenta e obrigada porque foi o Senhor que sustentou todos os outros cristãos que vieram antes da gente. Que a gente possa sempre confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de terça. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.